Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você esteja se preparando para a sua prova em Seja. Bons estudos para você! Hoje nós estamos começando a segunda aula de Ciências Humanas e suas tecnologias. Se lembre que nesta Ciências Humanas você vai estudar História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Nessa aula 2, nós vamos estudar a construção do território. Quando a gente fala em território, o que você compreende? O que você pensa? Existe o território pessoal? Existe o território mundial? Que tipo de território você vai buscar aí no seu conhecimento? Nesta aula, nós vamos entender como ocorre a formação territorial e de que maneira o poder está diretamente relacionado a essa formação. E o que tem a ver território com poder? Poder, da forma mais básica, simples para ser dita, é quem manda. A formação territorial que nós vamos falar a respeito, ela diz muito sobre o espaço que nós ocupamos. E território e espaço compreende desde a sua casa, a rua onde você mora, o bairro onde você mora, a cidade, o estado, o país, o continente, enfim, o nosso planeta. O território, quando formos falar sobre o território, diretamente nós vamos pensar, a princípio, na formação do nosso planeta. Você provavelmente conhece este objeto. Este é o globo terrestre e nós temos nele a organização espacial dos continentes, mares e oceanos. Você pode observar que esses continentes, eles estão divididos em países e estes países são representados no globo terrestre ou no mapa mundi, no planisfério, com cores diferentes. Essas cores nos ajudam a compreender as limitações deste espaço, que nós podemos chamar também de fronteira. Observe o mapa mundi aí na sua tela. Este mapa mundi que você está olhando, ele não está representado com o nome dos países. Ele tem só por objetivo, de uma forma muito simples, você vê o planisfério de uma forma plana. É como se aquele globo terrestre tivesse sido aberto ao meio e nós conseguimos ver de ponta a ponta. Essas divisões, como havia dito, usando o globo terrestre como exemplo, os países estão sendo representados com cores diferentes, próximos aos outros, e fica muito claro a sua delimitação ou o seu território. Percebeu que se eu falar espaço e território, você consegue percorrer as duas palavras e ter uma compreensão a respeito? Muito bem. O mapa seguinte, que eu quero que você observe junto comigo, ele está destacando o nosso país. E os nossos vizinhos de fronteira, no mapa que você está observando junto comigo, aparecem o nome dos nossos estados, nossos vizinhos. De onde você está assistindo essa aula? Quem será o seu vizinho? Quem é o seu estado vizinho que faz fronteira com você, né? O seu vizinho de muro? Nós temos, voltando ao nosso exemplo micro, a sua casa é o seu território. E o que faz fronteira, o que faz divisa com você, é esse muro que te separa. Se você estiver num apartamento, é esta parede que separa do seu vizinho. E você percebe que essas ocupações, todas elas da forma mais simples, a macro, ela tem uma relação de poder na ocupação. Se você pensar um exemplo dentro da sua casa, em relação de poder, é quem manda, não é verdade? Os nossos pequenos espaços, os espaços coletivos, nós estamos sempre em disputa territorial. Certamente, quando você observa esses dois mapas que nós vimos, tanto o mapa mundi quanto o mapa do Brasil, você percebe que está tudo muito bem organizado, mas não foi sempre assim. As fronteiras, elas foram passar do tempo da ocupação do homem, da história desses lugares e a relação de poder com estes lugares. Voltando para o nosso dia a dia,
As cidades, os bairros, as ruas, elas também são territórios e ambos são disputados por pessoas, pedestres, carros, motos, os vendedores ambulantes, placas. Todo espaço está com uma disputa de poder. Observe a imagem que aparece na sua tela. Esta imagem é da cidade de São Paulo. Naquela placa é a placa da Rua Consolação. Você observa que nesta imagem nós temos prédios, pedestres, carros, placas, cestos de lixo, ambulantes, árvores. Tudo isso disputando território, tudo isso ocupando território e espaço. Cada um com a sua importância e a sua necessidade de uso. Existem diferentes territórios, ok? Leia comigo o trecho de uma matéria de um jornal que fala sobre favelas. 100 favelas em 4 anos. Para evitar que as favelas ganhem território, estão sendo instalados delimitadores. O muro de concreto está conseguindo evitar o encontro da favela da Rocinha com as casas legalizadas, graças à fiscalização permanente dos moradores do Alto da Gávea. A Rocinha ganhou ainda cercas feitas de trilhos interligados por cabos de aço. Os delimitadores têm surtido efeito. Eles servem de obstáculo à expansão da Rocinha para as laterais, argumenta um funcionário da prefeitura. Na sequência, nós temos uma imagem. Essa imagem, a Lagoa Rodrigo de Freitas, tendo ao fundo a favela da Rocinha. Nós temos a lagoa. Na sequência da imagem, nós temos um condomínio e acima a favela da Rocinha. Tudo isso ocupando um espaço e cada um delimitando o seu território. E este espaço ele é organizado e controlado por uma questão de poder e principalmente de valor econômico. Respondo agora, depois de ler comigo esse trecho, esta matéria de jornal, observar a imagem. De acordo com o que você leu, o que podemos observar na imagem? Que é um belo cartão postal do Rio de Janeiro? Uma preocupação social da prefeitura? Uma divisão territorial entre ricos e pobres? Ou uma preocupação com o meio ambiente? Você pode responder essa pergunta lá no final, na nossa caixa de diálogo, que eu irei comentar a sua resposta. É claro que você vai observar sutilmente, de acordo com a interpretação do seu texto e observação da imagem, a importância e o que ele quer te levar de informação a respeito de território. E as fronteiras? O que podemos falar sobre as fronteiras? As fronteiras são áreas que delimitam territórios. Os limites dos territórios geralmente são definidos no terreno através de marcos. Os marcos podem ser artificiais ou naturais. Será que você tem aí dentro da sua memória, em filmes que você assistiu, documentários, séries, desenho animado, algum marco, alguma divisória, alguma fronteira que possa ser considerada a maior já construída pelo homem? Se você está pensando na Muralha da China, você acertou. A Muralha da China é uma das mais famosas construções feitas pelo homem. Observe esta imagem. O que você sabe sobre a Muralha da China? A princípio, ela fica na China. Essa muralha, ela foi construída há muitos anos atrás, por volta de 300 anos antes de Cristo. 8.850 quilômetros de construção. Diz a tradição que usaram mais de 1 milhão de homens, trabalho forçado, e que a Muralha da China foi construída para proteger a China devido às guerras que estavam ocorrendo entre chineses e mongóis. Mas isso é uma fronteira, isso virou uma fronteira, transformou-se em uma fronteira. Em outras fontes, existe informação de que a China ela foi governada por dinastias. E uma dessas dinastias foi chamada de principados. Eram
disputando o poder. E que eles viveram durante muito tempo em guerra disputando o poder. Olha só a palavra poder. E enquanto isso estava ocorrendo, eles tiveram que construir muros para proteger devido a este conflito. Daí da construção. E a muralha da China, dizem que é possível ver da Lua, outras fontes dizem que não é possível, mas seguramente é a maior construção já feita pelo homem. E esta é uma fronteira artificial, que deixa bem claro que a questão do poder imposto, do espaço ocupado e o valor desse espaço. Assista ao vídeo junto comigo. A Grande Muralha da China corresponde a uma intrigante construção arquitetônica edificada na época da China Imperial com finalidade militar. No início de sua construção, a utilização era fundamentalmente militar. Hoje representa um dos principais símbolos da China e se consagra como um importante ponto turístico. A construção da muralha teve início no ano 220 a.C. e sua conclusão ocorreu somente no século XVI. De acordo com historiadores, para conceber tal monumento foi necessário o uso da mão de obra de milhões de pessoas. A imensa construção arquitetônica, que possui aproximadamente 8.851,8 quilômetros de extensão, 7,5 metros de altura e 3,75 metros de largura, é considerada como uma das mais fantásticas obras construídas pelo homem. Hoje é reconhecida como uma das 7 maravilhas do mundo. O objetivo militar da Muralha da China era de impedir a entrada de tribos nômades oriundas da Mongólia e da Manchúria. É grandioso e belo, pode ser visto até do espaço, mas não deixa de ser um monumento à tirania, essa instituição militar da China. Neste vídeo, você recebe e observa sobre a importância da muralha. É uma pena constatarmos que a muralha da China, um dos patrimônios da humanidade, corre riscos, não vou dizer de de desaparecer, mas poxa, os visitantes, os turistas estão levando pedacinhos para casa, deixando lixo. Lembra nossa primeira aula, falamos sobre a importância do patrimônio? Isso traz e preserva a história tão importante para nós compreendermos o movimento do homem no espaço. Então veja bem, entre os países existem fronteiras, elas separam povos, legislações, economias, deixa muito clara a questão cultural. Para que uma pessoa possa cruzar uma fronteira, olha só, em alguns lugares, nós temos vizinhos aqui, nossos vizinhos, outros países, que você pode cruzar a fronteira sem nenhum problema, mas existe tantas outras que é necessário sim uma identificação, que é o passaporte. Esse passaporte te dá te identifica quem é você e o que você está fazendo lá. Em alguns países não é possível, não é somente um passaporte que vai permitir a sua entrada em outros territórios. E nós
normalmente o passaporte era utilizado em viagens internacionais. Novamente eu trago para você o mapa mundi, formação e transformação dos territórios. Se você observar com calma, você vai perceber que este mapa mundi ele é animado. A princípio ele vai aparecer, olha, 5 continentes, depois aparece 6 continentes, olha que bacana. Nós temos a América, é um continente apenas, não existe 3. Não se esqueça, não existem 3 Américas. Existe uma organização espacial. A América do Norte fica no hemisfério norte. A América Central fica entre as duas. A América Central está entre a América do Norte e a América do Sul, mas é uma só, ok? Nós temos a Europa, a África, a Ásia e a Oceania. Neste nosso mapa animado, você vai observar que em um momento aparece a Euroásia, que é exatamente entre a fronteira da Europa e a Ásia. E ainda aparece a Antártida, por alguns considerado continente gelado. Por que outros não consideram continente? Será porque ele não tem a presença e ocupação constante? O movimento do nosso mapa animado, você vai ver 5 continentes, 6 continentes, 7 continentes. Mas, professora, como é que eu vou responder se porventura isso é questionado na prova do Enseja? América, África, Ásia, Europa e Oceania. Combinado? Nossa sequência. Veja bem. Esses continentes, nesses continentes, esses territórios, nós temos aproximadamente 200 países. Mas sempre houveram 200 países? Serão 200 países para sempre? Não, primeiro que o nosso espaço ele vai estar sempre em movimento, sempre em transformação. Mas ao longo dos anos esse número muda muito. Alguns países são criados, outros desaparecem, outros aumentam seus territórios, outros têm os seus territórios diminuídos. Nós sabemos que essas questões ocorrem por questões políticas, econômicas, invasões, guerras, não é verdade? Novamente, nós temos a análise do mapa da América do Sul. Agora não mais com as divisões de acordo com os nossos estados brasileiros. Vamos ver quem são nossos vizinhos. Isso é importante que você saiba, que você visualize, que você percorra os mapas, que você sinta-se familiarizado com esse objeto de estudo, com esse material de estudo que é o mapa. Você tem que ter em sua mente, em sua memória, este desenho do seu país, das fronteiras e dos nossos vizinhos. Ao norte nós temos Guiana Francesa, Suriname e Guiana, seguido de Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile. Lembrando que não temos fronteira com Equador e com o Chile. E que o Brasil é o maior país da América do Sul. Olha o importante que nós ocupamos neste continente. Falando um pouquinho mais a respeito das fronteiras naturais. Oceano Atlântico, que banha a nossa costa leste, e o Oceano Pacífico, que banha a oeste da América do Sul. É importante esses contornos que o nosso país tem, que você saiba que nem sempre foram esses contornos. Seguindo de mapa, é importante, volto a frisar, você verá mais mapas no decorrer desta aula, para que quando aparecer esses mapas ou outros mapas em sua prova, você saiba exatamente como observá-lo e como explorar as informações que ele está te oferecendo. Na imagem que aparece para vocês, nós temos 2 mapas. O primeiro mapa, ele está destacado o nome do nosso país, e ao extremo sul, nós temos um destaque mais escuro, que no final você vai descobrir do que se trata. Eu não vou te dar resposta. O segundo mapa já não aparece, é como se tivesse perdido um pedacinho. O que será que está acontecendo ou será que aconteceu? Vamos lá. O primeiro mapa é do século XVIII.
bem diferente dos contornos que nós temos hoje. O segundo mapa é o mapa atual. Vamos analisar novamente aquele mapa. Volta lá na sua aula, volta um pouquinho ali e observa o primeiro e o segundo mapa. Depois você pode pesquisar em outras fontes, outros mapas, para responder a pergunta que eu vou te fazer. Pegue o mapa do Brasil e tente descobrir que estado não fazia parte do território brasileiro no século XVIII. E aí? Mato Grosso? Acre? Rio Grande do Norte ou Paraná? No final da aula, eu quero ver sua resposta em relação a esse segundo questionamento que eu faço para você. É muito importante, turma, analisar os mapas. Passeie o dedo pelo formato do país, das fronteiras, repita os nomes, para que você sinta-se muito à vontade quando aparecer mapas em sua prova. Outro desenho, outro mapa, esses mapas que vão aparecer, que está aparecendo aí para você, fala sobre trabalho e território. Eu comecei falando sobre o conceito de território, que é questão espacial. Nós vimos o mapa mundi, nós vimos o mapa do Brasil, nós vimos quem são os nossos vizinhos, nós vimos um mapa com o nome de todos os estados do nosso país, nós vamos rever novamente mais à frente. Nós vimos a questão do espaço, nós vimos a questão da ocupação do espaço urbano. Mas é importante trazermos aqui um pouco da aula 1. Você lembra quando nós falamos a respeito de cultura, patrimônio e identidade? Eu me recordo que eu perguntei para você se havia no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, alguém que tivesse vindo de outro lugar, com outros hábitos, com uma forma de falar diferente, que seria o migrante. O migrante, as migrações internas em nosso país foram responsáveis pela ocupação. E nós vamos chamar esse tópico novo de trabalho e território. No mapa que você vai observar comigo, ele está lá. Novamente, observe todas as informações que aparecem para você. Mapa 6, 7 e 8. Década de 50, década de 60 e década de 70. Esses mapas são bem comuns a aparecer em provas. O mapa da década de 50, ele parece um fluxo maior que sai da região nordeste em direção à região sudeste. Individualmente, há uma seta da região nordeste em direção à região centro-oeste. E ao sul, nós temos uma flecha individual apontando do Rio Grande do Sul em direção ao Paraná. Já na década de 60, você pode perceber que esta movimentação ela aumenta. Nós temos um fluxo muito grande que sai do Nordeste em direção à região Sudeste, em direção à região Centro-Oeste. Nós temos um fluxo muito grande que sai especificamente do estado de Minas, São Paulo, Paraná, em direção à região Centro-Oeste. E por fim, acima, nós temos um fluxo que sai da região Nordeste para a região norte. Estou só fazendo leitura, nós vamos comentar o que aconteceu, que essa gente toda migrou na década de 70. Observe o que aconteceu. Nós temos gente que sai do Nordeste para a região Sudeste, nós temos muita gente que sai da região Sudeste para o extremo norte do país, nós temos gente que sai do Sudeste para o extremo norte do país. É uma movimentação assim incrível. E o que acontece? Na década de 50, nós temos uma migração de nordestinos que fogem da seca. Eles migram em direção à região sudeste. Certamente pelo mesmo motivo, melhores condições de vida, buscando condições de vida, sobrevivência nordestina. Na década de 60, será que houve novamente, após uma década, uma seca tão absurda que expulsa essas pessoas? Não necessariamente. Nós tivemos a construção de Brasília. Você sabia que na Constituição, lá em 1891, foi definido que a nova capital do Brasil seria construída naquela região do Centro-Oeste, o que hoje nós conhecemos como Brasília, e começou quando Juscelino Kubitschek foi eleito. Em 1960, a capital
foi inaugurada. Ainda não havia terminado as obras, mas é nesta década, nesse percurso do início da construção de Brasília até sua entrega, milhares de pessoas rumaram em direção a Brasília, que estava gerando emprego para todo mundo. O movimento foi inacreditável. E na sequência, professora, Brasília foi construída 10 anos depois, aquela gente toda seguindo para aquela direção, havia uma política de ocupação de terras e muitas pessoas saíram da região sul para adquirir terras para produção agrícola, a um preço, a um projeto do governo de ocupação de todo o território brasileiro. Você percebe este movimento todo que ocorreu nesses 3 mapas, década de 50, 60 e 70, ocupação do território nacional, e em busca do quê? Trabalho, condições de vida. Você entende que a nossa identidade, olha o gancho, olha a costura, das nossas aulas, a nossa identidade foi construída e vai continuar sendo construída com a presença e a participação de todos os povos, de todas as regiões do nosso país? Pois é, essa questão territorial, ela vai estar diretamente ligada à ocupação e à relação de poder. Seguindo a nossa conversa, falando sobre o êxodo rural. Nós falamos sobre a migração e a ocupação do território nacional. Agora, e o êxodo rural? Vamos falar ali do estado onde você vive, do estado da onde eu vim, porque eu sou uma migrante, os nossos pais, os nossos avós, talvez os seus avós também passaram pela questão do êxodo rural. Os meus bisavós foram migrantes, os meus avós migraram, os meus pais migraram. Eu migrei, os meus irmãos migraram, nós estamos em constante movimento. Mas o êxodo rural ele vai acontecer por uma questão também diretamente ligada à questão da indústria, à questão da criação de novas máquinas que vão aparecer. A indústria e o surgimento das máquinas, nós vamos ver na próxima aula, ela não vai surgir só essa revolução industrial, essa criação de novas tecnologias, elas vão para o campo também. E aí o que vai ocorrer? Vai substituir mão de obra. Os grandes proprietários de terra começam a expulsar. De que forma? Questão de poder. Comprando as terras e, de certa forma, criando um movimento onde o pequeno proprietário de terra ou o empregado rural se vê sem condições de permanecer no campo e migra para a cidade. Essas pessoas migraram para a cidade porque já não conseguiam mais viver na terra. Os pequenos proprietários começaram a enfrentar a concorrência das grandes propriedades. E aí os trabalhadores rurais passaram a ser substituídos por máquina. Olha só, ainda falando sobre território, falando sobre cultura, falando sobre identidade, falando sobre migração. Vamos responder uma perguntinha aqui? Olha só, eu perguntei isso para você na aula passada, volto a perguntar. Você deve conhecer algum caso de migração, certo? Um amigo, um vizinho, um parente, enfim, alguém que tenha saído da região em que você mora ou nela chegado. Escreva um pequeno texto contando essa história. Quem era o migrante? Quando ocorreu a migração? Por que é que ele migrou? Quais os problemas que ele enfrentou? Valeu a pena ter migrado? Sabe por que é importante você experimentar escrever esse texto? Porque na sua prova pode ser cobrado isso. Nós estamos vivendo uma crise de migração. Nosso país tem recebido muita gente de fora e por várias questões. É importante, é um tema atual disso. Eu vou esperar o seu texto no final dessa aula. Veja bem, a questão do território. Será que ele percorre de uma forma muito simples a ocupação, a aceitação? Poxa, claro que da ocupação do território, né? O meu território, o espaço que eu ocupo, o meu quarto, a minha casa, é meu espaço, respeite. Então, conflito e território. Os territórios sempre são disputados independente do seu tamanho. Existem diferentes disputas de territórios. Por exemplo, a luta por territórios entre países, entre povos diferentes, entre fazendeiros, entre trabalhadores rurais.
Olha essa imagem que eu joguei para vocês. Quem conhece vai bater o olho e vai falar, é a rua 25 de março. Quem não viu, veja. Provavelmente essa imagem que eu escolhi para vocês observarem é véspera de alguma grande festa, ou de Natal, ou Dia das Mães, ou Carnaval. Mas olha só, olha, isso eu chamo de disputa de território. Nós temos na rua carros, pessoas, ambulantes. Você pode observar ali, né, com mais atenção, bem perto da sua tela, postes, nós temos motocicletas, nós temos bicicletas. E olha só, a disputa de território. Você consegue responder para mim quem tem mais poder ali? São as pessoas, os consumidores que ocuparam as vias, o espaço dos carros. Consegue entender a questão do poder? Na rua 25 de março, quem tem o poder de ocupação do território é o consumidor. Veja bem, nos pontos comerciais dos centros urbanos, as calçadas se transformam em território disputado entre comerciantes de lojas, camelôs ambulantes. Mas por que os grupos sociais sempre lutaram na defesa dos seus territórios? Ora, isso é simples, porque o território representa a base para a sobrevivência, o desenvolvimento de qualquer sociedade. Vamos voltar um pouquinho na história. Será porque no nosso país nós vemos tanta questão de conflitos de território? Voltando lá na história da ocupação do Brasil, né? Quando o Brasil foi dividido, lá naquela parte da história sobre descoberta, que sabemos que não foi uma descoberta, né? Porque o Brasil já existia, ele já era ocupado por centenas de povos indígenas com culturas e identidades diferentes. Mas, enfim, esse território foi dividido entre espanhóis e portugueses. Os portugueses até que ficaram bem satisfeitos com um pequeno trecho e que depois ocupamos, negociamos, compramos e invadimos e temos este tamanho. E o que Portugal fez para administrar isso tudo? Gente, ele dividiu em capitanias, faixas de terras, em poucas faixas de terra, e distribuiu para os senhores donatários. Então nós tivemos um país do tamanho que nós conhecemos, dividido entre poucas pessoas. Daí deu o início de toda a confusão. Então nós temos muita terra nas mãos de poucos, sem nada. Tá? Então essa compreensão lá do início da ocupação do espaço. Tá, mas eu falei para vocês que no Brasil já era ocupado. Pois é, pelos povos nativos, pelos povos que, segundo teoria da nossa famosíssima arqueóloga Nied Guidon, nossos indígenas vieram pelo Estreito de Bering, ou até outra teoria, mas eles estiveram aqui há milhares de anos, ocuparam o território e transformaram este território ocupado em vários grupos, centenas deles com características únicas e individuais. Mas, com a chegada do homem branco, essa ocupação foi ignorada e isso é uma outra parte da história que nós vamos falar um pouquinho na próxima aula. Mas é importante que você entenda que esse processo histórico resulta no que nós estamos vivenciando hoje, na ocupação do nosso país e, infelizmente, com problemas que a sociedade, de alguma forma, tenta resolver ou não, né? Uma questão de poder. Mais um trecho para que você leia junto comigo. A água, como qualquer outro recurso, é motivo para relações de poder ou de conflitos. O controle ou a posse da água são, sobretudo, de natureza política, pois interessam a uma coletividade. Olha, responda agora para mim, de acordo com esse pequeno trecho que você leu. O que torna a água motivo de conflito é o fato de ser encontrada em todas as regiões. A água pode ser disputada e controlada. A água ser um recurso renovável. A água representar mais da metade da cobertura do planeta. Também espero essa resposta lá no final.
Vocês observaram que eu falei sobre território, falei sobre ocupação, eu citei os povos indígenas, certo? O território também vai ter uma relação direta com os movimentos sociais. Por que nós chamamos de movimentos sociais? Sociais, sociedade. Sociedade, todos nós. E grupos que nos representam. No Brasil, boa parte dos movimentos sociais está relacionada à luta pelo território, seja no campo ou na cidade. Nas cidades, a luta é pela moradia. Esse problema tem se agravado nos últimos tempos pelo inchaço das cidades. Lembrando que o inchaço das cidades tem ocorrido devido à migração. E a migração tem ocorrido por conta da busca de condições de vida. Trabalho, isso é a busca de todos nós, ou a sobrevivência. No campo, a luta pela terra envolve, de um lado, as comunidades indígenas e os trabalhadores rurais sem terra, e do outro lado, os grandes proprietários rurais, os garimpeiros e os madeireiros. Esses nós vamos citar, vou falar diretamente agora sobre conflitos de terra e territórios indígenas. É meio complicado falar sobre conflito de terra e território indígena de um país que antes era todo ocupado somente pelos povos indígenas, né? Bom, os povos indígenas têm um conceito de território muito diferente da sociedade capitalista. Não existe a terra e nós para os indígenas, existe nós, né? Fazemos parte da terra. E para a sociedade capitalista existe eu e a terra, objeto econômico com valor. A sociedade capitalista reconhece a terra como mercadoria, de onde possa explorar a riqueza, mas ela separa quem produz do que se produz. Nessa imagem, nós temos, bem claramente uma... E olha, observe a harmonia da ocupação. Os povos indígenas convivem com a terra como parte dela. Assim como o sol, assim como a água, assim como as árvores, assim como os animais que nela vivem, os indígenas se reconhecem como parte disso, uma das espécies. Isso. Vamos ler junto esse trecho. Trata-se de um trecho de um documento divulgado na Conferência Mundial dos Povos Indígenas que ocorreu em 1992, no Rio de Janeiro. O documento titula-se Por Carta da Terra dos Povos Indígenas. Os povos indígenas foram colocados pelo Criador na Mãe Terra. Nós pertencemos à terra. Não podemos ser separados de nossas terras e de nossos territórios. Nossa propriedade territorial deve ser inalienável. As fronteiras tradicionais de nossos territórios, incluindo as águas, devem ser respeitadas. As nossas florestas não estão sendo usadas para os propósitos pelos quais foram criadas. Elas têm sido usadas para ganhar dinheiro. Recomendamos que isso seja evitado. Isso é um trecho, Fica claro que é um trecho da Carta da Terra dos Povos Indígenas. Em frases como o territorial deve ser inalienável ou as nossas florestas não estão sendo usadas para o propósito pelos quais foram criadas, que antes de um valor econômico, o território tem um valor cultural. Então essa relação que os povos indígenas têm com a terra está completamente diferente e oposta da forma como a sociedade capitalista enxerga a questão da ocupação e do poder sobre o espaço. Um outro trecho. O presidente mandou dizer que quer comprar a nossa terra. Nós vamos pensar na sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará a nossa terra. Como pode-se comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia é estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como pode então comprá-los de nós?
Decidimos apenas sobre as coisas do nosso tempo. Toda esta terra é sagrada para o meu povo. Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele, um torrão de terra é igual a outro. Esse trecho todo que nós lemos juntos faz parte de um documento que, inclusive, caiu na prova do Enseja. É uma análise sobre a visão que o povo indígena tem sobre essa terra. Não é uma visão. É exatamente isso. A luta pela terra é de sobrevivência. Eles necessitam, eles precisam. Vale lembrar o que aconteceu com a Samarco, na região de Minas Gerais. Você sabe quanto foi destruído? Eu não falo somente de território, não. Cultura indígena foi embora, porque viviam dos rios daquelas águas para sobreviver. Observe este vídeo. Direito à terra, povos indígenas. Neste vídeo você vai ver uma comunicação entre os povos indígenas e os quilombolas. Reconhecer os direitos das comunidades quilombolas e povos indígenas sobre suas terras significa respeitar suas histórias e seus modos de vida. O brasileiro precisa valorizar de verdade suas origens indígenas e africanas, e a melhor maneira de fazer isso é protegendo as terras e as manifestações culturais de índios e quilombolas. O encontro dos índios e negros com os demais segmentos da sociedade brasileira não foi pacífico. Desde o início da nossa história, povos indígenas e comunidades quilombolas lutam para preservar seus territórios. Muitas conquistas já foram obtidas, mas infelizmente, a expansão do agronegócio e grandes obras de infraestrutura trazem novas ameaças. Desde 2007, o Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia povos indígenas, comunidades quilombolas em todo o território brasileiro. Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ao garantir o direito dessas populações, ajudamos a construir uma sociedade justa e igualitária. Falando agora sobre as divisões regionais do nosso Brasil. Bom, o Brasil possui 26 estados e um Distrito Federal, organizando-se por regiões, e essa região ela foi realizada pelo IBGE em 1960. Aqui eu apresento para você definido que representa as nossas regiões. Em amarelo, região norte, em verde, região nordeste, em vermelho, região centro-oeste, seguido de azul, região sudeste, e azul clarinho ali, a região sul. Assim como o Brasil, o mundo também está dividido em regiões. Os países do mundo já foram classificados de diferentes formas. Impérios, nós já fomos um império. Colônias, também já fomos colônia. Países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Após o período da Guerra Fria, a Guerra Fria ela vai ocorrer após o fim da Segunda Guerra Mundial. Gente, a Guerra Fria ela vai de 1945 e ela encerra-se em 1989, com um fato que marcou este ano. Gente, novamente falando sobre território, derrubaram o Muro de Berlim, que dividia as duas Alemanhas. Você percebeu? Nós estamos falando aqui o tempo inteiro de situações que fica muito clara a questão de território, espaço, poder, ocupação, delimitação. A Guerra Fria ela encerra-se quando deixa de existir essa divisão das duas Alemanhas, uma capitalista e outra socialista. Muitos estudiosos dividiram o mundo em países do norte e países do sul, conforme o mapa que eu vou mostrar para vocês. Para esses estudiosos, os países do norte eram todos desenvolvidos, enquanto os países do sul eram subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Observa neste mapa, ele não tem uma linha reta que divide bem bonitinho acima da linha do Equador. Não, essa linha vai passear ali entre os países. Você percebe que nós temos a América do Norte acima, América Central, América do Sul ficou aqui para baixo, a África, uma parte da Ásia, ele faz o contorno, deixa ali a região da Nova Zelândia para o grupo de países
desenvolvidos. Mas será que é assim que funciona mesmo? Não, claro que não, né? Você já ouviu falar nos blocos econômicos? Agora faz sentido. Blocos econômicos. Mercosul, União Europeia. Podemos dizer que esses blocos econômicos são conjuntos de países, geralmente vizinhos, que concordam em se aproximar e ampliar os seus negócios. A integração de mercados regionais não acaba com fronteiras, mas as torna menos rígidas. Aqui nós temos a União Europeia. Eu coloquei ali em destaque, tá, gente? Um referendo popular decidiu e o Reino Unido caiu fora, não faz mais parte da União Europeia. Apesar deste mapa, eu não encontrei um mapa onde o Reino Unido estivesse já fora dessa apresentação, ok? Nós temos ali os países membros, em amarelo destacado. Nós temos num tom de rosa países que entraram com o bloco em 2004. Nós temos em verde os países que entraram por este bloco em 2007. E em roxo nós temos ali a Macedônia e nós temos a Turquia, que permanece nessa União Europeia. Você sabe que nessa União Europeia existe uma moeda, inclusive, comum. Esses países existe um livre acesso. No início da União Europeia, percebia-se que havia um fortalecimento econômico desses países, mas que não poderia ter interferência em relação ao poder. Um outro grupo econômico, que o que fazemos parte é o Mercosul, né? Mercado comum dos países da América do Sul. Nós temos o Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia e Venezuela. Seguido nós temos a NAFTA, área de livre comércio da América do Norte, fazendo parte México, Estados Unidos, Canadá e Alasca. Falando em fronteira, né? Olha que interessante. Vocês sabem que entre o México e os Estados Unidos tem um muro. E olha que o atual presidente dos Estados Unidos, ele deseja construir um muro, mas o muro já existe 3.100 quilômetros e este muro é para controlar ali a passagem de imigrantes. Novamente falando sobre essa tentativa de mudar, sempre com o mesmo objetivo de melhores condições de vida. E neste muro, para impedir essa passagem, né? Mas engraçado, você sabia que no México é onde está instalada a maior fábrica de Coca-Cola? Será porque é lá? Porque a mão de obra lá é mais barata? Gente, nós temos numa ordem crescente as áreas de livre comércio, que apenas reduzem as barreiras alfandegárias. Sabe o que isso significa? Que diminui as taxas cobradas no comércio entre países que negociam. A União Aduaneira, que além de reduzir essas barreiras alfandegárias, estabelece uma política comum em relação a países de fora do bloco. E o mercado comum, além de englobar os níveis anteriores, permite a livre circulação. Por fim, tem a ALCA, a área de livre comércio das Américas, com exceção de Cuba. Todos os países da América do Norte, Central e Sul, com exceção de Cuba. Sobre território, o que você entendeu? Ocupação de espaço, delimitação. É importante você compreender que essas delimitações podem ser artificiais e naturais. É importante você entender que o territorial tem a questão de poder. O poder é aquele quem manda. E na sociedade capitalista, manda quem é dono do capital e da produção da mercadoria, do que vai ser consumido. Na prova do Enseja, normalmente você vai encontrar sobre patrimônio, fala sobre patrimônio e sobre a questão de cultura. Você vai provavelmente encontrar sobre os povos indígenas, que está diretamente relacionado à questão cultural, identidade e patrimônio. Então é importante que você entenda essa questão territorial dos povos indígenas, dos movimentos sociais. E também vai falar sobre a questão da cultura afro, a ocupação e os quilombolas. Quilombola não está só diretamente ligado, ou é só algo que aconteceu lá no passado na formação devido às fugas dos escravos.
está relacionada aos povos remanescentes diretos desses ex-escravos, ok? E aí, nós temos algumas perguntas a serem respondidas. Eu gostaria que você, ao escrever aquele pequeno texto solicitado sobre imigração, você lesse um pouco a respeito ou conversasse, se for o teu caso de você ser um migrante, conte a sua própria história. Não é necessário que você me mostre e apresente detalhes, mas escreva sobre. E também nós temos os noticiários falando a respeito da crise de imigração mundial. Preste atenção e bons estudos!